Graça e paz. Bem, hoje nós estamos meio que na moda antiga, né? Vocês vão ter que abrir suas Bíblias, open the Bibles, ou connect your Bible. Vocês vão ter que ligar a sua Bíblia, que nós não temos telão. Eu sempre falo aqui de uma experiência que eu estive na Igreja Presbiteriana em Pinheiros, em São Paulo. Eu fui no culto de segunda-feira, e quando o pastor falou assim, abra em tal livro, eu só ouvi os barulhos das folhas assim. Uma igreja grande, cheia, eu fiquei, em que mundo eu estou? E tem um ano, se eu não me engano, no máximo, e eu ouvi ainda uma inúmera quantidade de pessoas folheando a Bíblia. E eu fiquei surpreso, parece que eu estou num mundo que é surreal, a igreja de Pinheiros, porque você ainda ouve o som das folhas sendo mudadas, os irmãos abrindo. Antes que eu comece, eu queria explicar o que nós estamos fazendo aqui. Bem, primeiro, muito obrigado por você estar conosco. Você já ouviu falar muito de plantação de igrejas. A nossa igreja ela é voltada e é um sonho nosso de plantar novas igrejas sempre. Nós estamos num processo agora de 2 plantações. Nós estamos plantando em São José dos Campos, estamos plantando em Itaipuaçu, que o lançamento no domingo que vem será pela manhã. E tem sido um desafio enorme, e nós temos visto a graça de Deus sobre isso, mas também nós temos enfrentado as lutas de toda vez que você resolve se envolver no caminho, ou cada vez mais se aprofundar no caminho de plantar novas igrejas. Nós temos enfrentado os nossos desafios. Se não fosse por vocês, as orações de vocês, a ajuda de vocês, isso seria inviável. Então nós estamos muito felizes pelo que nós estamos fazendo. Eu acredito que a IPB Atos será uma grande plantadora de igrejas, e a gente está orando por isso, e a gente quer mais ainda preparar os nossos novos líderes para que eles possam assumir o desafio de plantar novas igrejas. Então a IPB Atos não é voltada para o entretenimento, ela é voltada para a plantação de novas igrejas, ok? Nós cuidamos da vida de vocês, nós pregamos o evangelho de vocês, mas o nosso desafio a vocês é que vocês se apaixonem por serem missionários na cidade e que desejem plantar novas igrejas, ok? Dito isto, nós estamos numa série sobre o livro de Provérbios, que é sobre o tema de sabedoria. Nós entendemos que, e nós temos visto ultimamente, que nós temos muito poucas pessoas sábias, principalmente no meio cristão. No meio não cristão, isso você encontra um ou outro, mas é mais raro ainda. Mas no meio cristão a gente tem visto muita gente inteligente, mas pouquíssima gente sábia. Então nós estamos falando sobre sabedoria. Semana passada eu comecei um tema que se chama a raiva tem cura. Isto é, eu comecei a falar que se você quer ser um sábio, você precisa entender a raiva não só em você, mas também nas pessoas que te cercam. Então, o livro de Provérbios está recheado de provérbios, onde diz que se você quer ser uma pessoa sábia, você precisará entender a raiva, saber lidar com a raiva. Por isso eu peço que você abra Provérbios, a sua Bíblia,
E eu não estou hoje, como não foi na semana passada, lidando com um capítulo só, mas vários livros de provérbios que nós vamos lidar hoje. Então, em Provérbios capítulo 14, nós vamos ler o verso 29 e o verso 30. Então, eu vou ser bem didático nesse momento, porque nós não temos telão. Se nós não temos telão, eu preciso que você abra ou conecte a sua Bíblia. Provérbios 14, verso 29 e verso 30. Diz assim, todos acharam? Ok? Let's go, vamos lá. O homem paciente tem grande compreensão, mas o homem impiedoso demonstra tolice. Verso 30. O coração tranquilo é vida para o corpo, mas a paixão é podridão para os ossos. Agora vamos para Provérbios 15. Nós vamos ler o verso 1, depois nós vamos ler o verso 18. Provérbios 15, 1, depois o 18. A resposta gentil desvia a ira, mas a palavra dura desperta a ira. Verso 18. O homem de temperamento quente levanta dissensão, mas o homem paciente acalma a briga. Vamos para o Provérbios 16, verso 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Agora, Provérbios 19. Nós vamos ler o verso 11 e verso 19. Provérbios 19, o verso 11 e o 19. A sabedoria do homem lhe dá paciência, é para a sua glória ignorar uma ofensa. Verso 19. Um homem de temperamento quente deve pagar a penalidade. Se você o resgatar, terá que fazer isso de novo. Agora vamos para Provérbios 24. Nós vamos ler o verso 28 e o verso 29. Provérbios 24, verso 28 e verso 29. Não testemunhe contra o seu próximo sem justa causa, nem use os seus lábios para enganar. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, vou pagar aquele homem pelo que ele fez. Agora vamos para Provérbios 25, nosso último provérbio de hoje, Provérbios 25, verso 21 e verso 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo isso, você amontoará brasas acesas sobre a cabeça dele e o Senhor o recompensará. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua palavra exposta e lida. Eu peço que o Senhor abençoe a sua palavra e que o Senhor nos torne mais sábios nesta noite. E eu peço ao Senhor que esta igreja, IPB Atos, seja uma igreja de gente sábia, de gente que sabe lidar com a raiva. Raiva essa que tem destruído pessoas, relacionamentos, comunidades, e tem destruído, Senhor, tudo que está à sua volta. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender como ela funciona em nossas vidas e como o Evangelho nos cura, como ele é capaz de nos curar dessa raiva que não faz sentido. Nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Eu só vou relembrar algumas coisas de semana passada, porque se você não esteve aqui, você vai ficar conectado com aquilo que a gente está falando. Bem, se você fosse perguntar ao rei Salomão, nós falamos semana passada isso, em 1 Reis capítulo 3, que o rei Salomão, ele ora a Deus pedindo sabedoria. Na oração do rei Salomão, ele pede assim: Deus, dê-me um coração que possa discernir o certo e errado. Agora olha só, qual é o sentido que faz o homem ungido, escolhido de Deus, para ser rei de Israel, pedir sabedoria? É essa a pergunta que nós fazemos. Qual é o sentido de um cara que já é escolhido de Deus, que vai reinar sobre Israel, que vai ter acesso àquilo que seu pai Davi não teve, e mesmo assim ele pede sabedoria?
E aí Salomão diz que o que ele pede a ele é ter a capacidade de discernir entre o certo e errado. Isto é, Salomão está pedindo a Deus que ele quer saber que hora ele pode tomar as decisões, qual é o curso e ação certa dessas decisões, na maioria das circunstâncias da vida onde as regras éticas e morais não se aplicam. Porque a gente acha que sabedoria, ela está presa e fixa na ética e na moralidade. Não é menos que isso, é isso. Mas eu já disse aqui que em 80% das decisões que vocês tomam todos os dias, as regras morais não se aplicam. Não se aplicam. Por exemplo, que faculdade você vai escolher? Que universidade você quer cursar? Que profissão? Com quem você vai casar? Com quem você não vai casar? As grandes decisões da vida, as éticas morais, não se aplicam. Então, ser sábio, segundo Provérbios, é você saber tomar decisões onde as regras morais e éticas não se aplicam. Eu não estou dizendo que ela não é importante. Eu estou dizendo que sabedoria é muito mais do que você saber um conjunto de regras, de éticas e de moralidade para que você possa tomar decisão. Então eu falei semana passada, em primeiro ponto, que a raiva é algo perigosíssimo. Falei que é como se fosse um explosivo. O autor de Provérbios vai dizer que a raiva é uma dinamite da alma e que ela tem um poder de desintegrar coisas. Como, por exemplo, primeiro desintegrar você. Há estudos contemporâneos e recentes que diz que não há coisa pior para o seu corpo do que a raiva. Não há nada. É pior do que a ansiedade, e é pior do que a tristeza, e é pior do que qualquer emoção que você tem. Não há nada pior para o seu corpo do que a raiva. Estudos recentes mostram. Então, eu falei semana passada que a raiva, ela é tão perigosa, que ela é mais perigosa do que um exercício físico extremo que vocês façam. É pior do que um HIIT. Quando você quer aumentar seu batimento cardíaco para você queimar mais caloria, os estudos dizem que se você é uma pessoa que tem raiva, não há nada mais que lhe deixe propenso a um ataque cardíaco do que a raiva. É mais propenso você ter um ataque cardíaco quando está com raiva do que quando está fazendo um HIIT na academia. Quando você está querendo acelerar seu metabolismo para você perder peso. É isso que dizem os estudos. Então, em primeiro lugar, ela destrói você, seu corpo, seu físico, sua estrutura física. Em segundo lugar, falei que ela destrói uma comunidade, destrói casamentos, destrói famílias, destrói relacionamentos. E, normalmente, na maioria dos casos, quando um relacionamento é destruído por manifestação de raivas, eles são dificilmente recuperáveis. Porque foi se falado coisas terríveis. Eu lembro que eu estava falando tudo isso apontando para os textos de Provérbios. Só estou dando um resumo para você. Tá? Mas, além de falar que a raiva é perigosíssima, ela é algo viciante. Isto é, o autor de Provérbios vai dizer que quando você corrige uma pessoa com raiva, ela vai fazer de novo e de novo. E você vai ter que corrigir e corrigir de novo. Então eu falei na semana passada que se você tem alguém, ou você é alguém, se seu namorado é assim, sua namorada é assim, sua esposa é assim, seu esposo é assim, que tem manifestações de raiva, você vai corrigir e ela vai fazer de novo. Você vai corrigir e ele vai fazer de novo. Por quê? Porque o autor de Provérbios diz que a raiva é viciante. A pessoa que tem raiva, ela precisa de mais raiva para se manter. Então é por isso que às vezes a gente conversa com pessoas que dizem assim: pastor, ou algumas esposas falam, meu esposo, ele é um colérico incurável. E eu falo, e é mesmo, a menos que ele seja curado.
Porque o Provérbios diz que você vai corrigir um colérico, um raivoso, mas você vai ter que corrigir de novo, de novo, de novo e de novo, até que ele seja corrigido. Mas não falei só que a raiva é algo perigoso, eu falei que existe o lado positivo da raiva. Falei que a raiva é algo que todos nós devemos ter, todos nós. O episódio de Efésios, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis, é um imperativo que você deve se irar. Ela é perigosa, de um lado, mas ela tem seu lado bom, você deve se irar. Mas aí eu falei na semana passada que essa ira, de acordo com o autor de Provérbios, eu sou sempre apontando para lá vício, né? Eu estou aqui assim, falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou apontando para lá. O autor de Provérbios vai dizer, olha só, me deu um delay aqui agora. Eu não sou igual, eu adoro os novos pregadores, porque os novos pregadores já nem olham para aquilo que eles escreveram, eles só saem falando. Parece que estão com o telão ali na frente falando tudo que veio. Mas deixa eu reconectar. Eu falei que em Efésios capítulo 4, verso 26, diz que nós devemos nos irar. Sempre nos irar. Há um imperativo, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque o autor de Provérbios fala que nós precisamos ter uma ira lenta. Que todo sábio, ele tem uma ira lenta. Por que ele tem uma ira lenta? Porque é assim a ira de Deus. A ira de Deus é um atributo comunicável. E é esse atributo comunicável de Deus, chamado ira de Deus, que é tardio em irar-se, é que nós devemos ter. Então há um imperativo onde a raiva é um perigo enorme, vai destruir a sua família, a sua casa, tudo pode acontecer. Mas ela também é algo importante que você tenha, porque ela é um atributo comunicável de Deus. A ira lenta, a ira tardia, que você a tem. Por quê? Porque quando alguma coisa está ameaçando a quem você ama, então você precisa exercer ira tardia com essa pessoa. Por exemplo, você tem um filho e está vendo que ele está se transformando num mentiroso. O que está ameaçando ele? A mentira. Então você tem que irar-se com ele, com a mentira que está afetando o seu filho, senão ele vai se tornar um mentiroso. E qualquer outra coisa. Então o que é a ira lenta? Qual é o lado bom da ira? É a manifestação do amor. Então, eu falei na semana passada que nós temos um problema aqui no Brasil, principalmente no Brasil, eu já passei isso muito no ministério, que quando a gente fala que o nosso Deus é um Deus que se ira, as pessoas logo falam, não, eu não acredito num Deus que é irado. Eu acredito num Deus que é amor. O meu Deus da Bíblia é o Deus de amor. Eu digo, se você não acredita num Deus de ira, irado, você não pode acreditar num Deus de amor, porque a ira é a manifestação do amor de Deus. É que algo está tanto nos ofendendo, nos machucando, chamado pecado, que está querendo destruir a nossa vida. Então ele manifesta a sua ira por amor a nós, porque ele está vendo que algo está machucando e destruindo a nossa vida. Então ele envia Jesus para que aquilo que está nos assediando, matando a gente, ele possa servir com aquele que vai atrair toda a ira de Deus e levar os nossos pecados sobre ele, para que aquilo que estava nos destruindo não nos destrua mais. Então, por isso que o apóstolo Paulo, eu falei, o segundo ponto, que a ira é importantíssima para a nossa vida, porque se você não se ira, você não ama. Se você vê alguém da sua família, da sua casa, que tem alguma coisa que vai destruir a vida dela, ou dele, e você não faz nada, é porque você não ama. Se você não se ira, é porque você não se ama. Você não ama. A ira é a manifestação do amor de Deus. Então foi isso que eu falei, para resumir mais ou menos
o que eu falei na semana passada. Agora nós vamos entrar no terceiro ponto, e agora nós vamos entrar nessa segunda parte do sermão. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte: beleza, Cláudio, nós temos a raiva como extremamente negativa, como um perigo na nossa vida, como uma bomba que explode tudo na nossa vida. A gente percebe o quanto ela é destrutiva, o quanto ela é perigosa, mas você vem agora e me diz que a raiva é uma coisa boa, porque ela é capaz de quebrar todas as ameaças a pessoas que nós amamos. O que a gente faz com isso? A gente precisa ir para o terceiro ponto. Por que a gente não consegue lidar com isso muito bem? O que dá errado quando a gente olha assim, bem, a raiva é perigosíssima e a raiva tem seu lado bom. Por que a gente não consegue lidar com isso? Veja comigo no penúltimo Provérbios que eu li, que eu já nem lembro mais qual é o penúltimo Provérbios. Deixa eu ver aqui para vocês qual é o penúltimo Provérbios, para que você esteja conectado. Ih, rapaz, estou usando um iPad tão velho que ele nem mais andando. Provérbios 24, tá bom? No Provérbios 24, acabou de travar no meu iPad, só fui falar mal dele e ele se manifestou. Tá vendo? Você fala mal das coisas, ele se manifesta. O penúltimo provérbio diz assim, ó: não testemunhe contra o seu próximo sem justa causa, nem use os seus lábios para enganar. Verso 29. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, vou pagar aquele homem pelo que ele fez. Então olha só comigo, verso 29. Alguém está muito zangado com outra pessoa, com outro alguém, mas no versículo 28 diz que apesar de você estar zangado, você não tem um motivo justo para essa raiva, para estar zangado. É isso que está dizendo o penúltimo provérbio, verso 28 e verso 29. Como que isso acontece? O que o autor de Provérbios quer dizer? É que você é capaz de sentir uma raiva desproporcional e inadequada a alguma coisa. É importante que eu repita o que Santo Agostinho falou. Santo Agostinho, eu já falei isso já umas 3 ou 4 semanas atrás, que nós temos amores desordenados. O que Santo Agostinho dizia? Ele dizia que se você ama mais a sua família, a sua carreira, o seu emprego, os seus filhos, mais do que a Deus, seus amores estão desordenados. Tem coisas em lugares errados. Então, existem muitas coisas, obviamente, Santo Agostinho vai dizer, que elas são boas, mas que nós transformamos essas coisas em coisas definitivas, únicas, vitais, extremamente importantes na nossa vida. Então Santo Agostinho diz o seguinte, que não apenas nós amamos as coisas boas, mas nós queremos que as coisas que nós amamos, elas de fato sejam um significado, a coisa mais importante da nossa existência. Então, quando nós transformamos as coisas boas em definitivas, quando nós amamos muito mais as coisas, mais do que a Deus, o Santo Agostinho vai dizer que você vai começar a perder a sua capacidade de tomar decisões. Elas vão embaralhar, elas vão perder o seu sentido. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para que você entenda. Imagina que você terminou seu namoro hoje, ou seu casamento acabou. E aí você termina o seu casamento, alguém que você amava muito, mas por algum motivo terminou, e você fica tão triste, que você vai começar a pensar em se suicidar ou entrar em um processo de depressão. Santo Agostinho, o autor de Provérbios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que é porque os seus amores estão desordenados. E quando você é capaz de fazer que qualquer coisa desta vida te torne depressivo, a não ser uma questão genética, aqui é importante que a gente lide com isso. A não ser que seja uma questão genética, mas
O autor de Provérbios vai dizer que qualquer coisa que tenha acabado na sua vida e você quer se dar um fim na sua vida, ou entrar numa depressão profunda por causa disso, é porque seus amores estão desordenados. E essas coisas que você amou tanto, elas se tornaram definitivas na sua vida. Por isso que ela está tirando o teu chão e a tua capacidade de ver as coisas como elas devem ser vistas. Então, Santo Agostinho vai dizer que é uma distorção. Você não consegue olhar para Deus de forma limpa e você então olha para as suas emoções de forma exagerada. Então elas são completamente desproporcionais. Agora, vamos para o ponto da raiva aqui, para que a gente possa entender um pouco mais. O amor desordenado, ela cria uma raiva desordenada. Então, deixa eu te dar 3 maneiras que você pode examinar a sua vida para ver se você não tem uma raiva desordenada. Então aqui é uma análise que nós vamos fazer agora. Em primeiro lugar, a raiva, ela é distorcida em sua causa. Deixa eu explicar isso para você. Por exemplo, você fica irritado quando você é esnobado por alguém? Você fica irritado porque vê uma injustiça acontecendo? Você fica irritado quando você vê alguém sendo tratado mal? Você fica irritado porque tem uma pessoa na sua frente, na fila da padaria, e ela demora a ser atendida e você fica com muita raiva, incomodado? Nós estamos fazendo uma análise. Santo Agostinho, ele vai dizer que quando nós temos um amor desordenado, a raiva, ela vai ficar em nós até certo ponto. Deixa eu explicar isso para você. Então, se alguém menosprezar, por exemplo, você, mostrar desdenho por você, cara, você é um tosco, você é um Zé Mané, você é um cara que não chegou a lugar nenhum, você é um cara que fracassou, e você ficar extremamente irado, Santo Agostinho vai dizer que seus amores estão desordenados. Que não há nada de errado de você ficar triste com isso. Mas se você fica com raiva, é porque você está com seu ego desordenado, inflado, completamente distorcido. Então, Santo Agostinho está dizendo que você precisa saber em que você está ficando com raiva e por que você está ficando com raiva. A segunda coisa que o autor de Provérbios vai nos mostrar é que a nossa raiva não é apenas distorcida em termos das nossas causas, isso assim, os porquês, mas ela também é distorcida em termos de proporção, isto é, algo que faz a gente fazer algo exagerado. A terceira coisa é com relação ao nosso objetivo, isto é, o autor de Provérbios vai dizer que toda raiva amorosa, que é a raiva de Deus, a raiva lenta que eu acabei de falar para vocês, ela é cirúrgica em acabar com aquilo que é mal, que é aquilo que é injusto. Deixa eu explicando isso para você. Então, se você realmente ama, por exemplo, seu filho adolescente, ou tem muitos jovens aqui, adolescentes aqui, imagine que ele esteja se metendo e fazendo coisas idiotas. O que você vai fazer? O autor de Provérbios vai dizer que você precisa agir para destruir a tolice do seu filho. Não para destruir o seu filho, mas para destruir a tolice dele. Esse é um ponto que é extremamente importante. Então, quando você está com uma raiva fora do lugar, você destrói o seu filho. Mas quando a sua raiva é lenta, ela é fruto
de um atributo comunicável de Deus, você destrói a tolice dele. Então vamos dizer que seu filho se mete com drogas, e você descobriu que seu filho está se metendo com drogas. Como pai, você vai destruir o que ameaça seu filho? As drogas, não seu filho. Vamos dizer que ele tomou uma decisão extremamente estúpida na vida dele. Você vai destruir a estupidez, mas você não vai destruir seu filho. A raiva ruim, pecaminosa que a gente está lidando aqui é quando você vai achar que o mal é o seu filho e não o que está destruindo o seu filho. Imagine Deus olhando para nós, Deus achar que o problema somos nós, tão somente, e não o pecado que está destruindo a gente. Entende o que eu estou falando? Então, na raiva desordenada, a gente não vai atrás do problema, a gente vai atrás da pessoa. A gente quer machucar pessoas, a gente quer ferir pessoas. Então, você não vai apenas você não vai simplesmente querer restituição ou ter justiça, fazer com que as coisas se enquadrem. Você quer uma vingança, você não quer um ataque cirúrgico para mudar aquilo. Você simplesmente não só quer destruir a droga, mas quer destruir e vai destruir seu filho, ainda que você não tenha compreensão disso. Gente, existem vários níveis de desordens sobre isso. Então, eu queria que você pensasse que a raiva, você só vai ser sábio se você sabe que todas as vezes que você manifesta a raiva, você está manifestando a raiva amorosa e está aplicando a partir de uma raiva sobre alguém que está sofrendo injustiça. Por exemplo, deixa eu explicar isso para você. Imagina que você tem um carro, tu está com teu filho atrás do carro e ele está bebendo uma água. E aí ele vai beber água, quando ele vai beber, ele torna tudo. Não, água não é mole, né? Vamos botar em um café, um açúcar, o filho não bebe café. Vamos botar em um sorvete do Burger King. Tem sorvete bom? Que tem. Aí, quando você vê seu filho ali tornando sorvete atrás do seu carro, no banco, você vem, céu, isso, aquilo. A Bíblia diz que você está destruindo o seu filho, porque ele não está pecando contra você. Não há pecado nisso. Ele fez o que eu e você fazemos quando tornamos uma coisa em casa, deixamos uma faca cair, deixamos um vidro cair, e não há pecado nisso. Mas alguém já viu pais fazerem isso com seus filhos? A Bíblia diz que essa é a raiva pecaminosa, quando você não aplica ela a algo que é justo, mas injusto. Você, quando aplica isso, seu filho decidiu, foi correndo ali, derrubou um negócio ali, e você vai lá e bum, em cima dele, em vez de simplesmente sentar e conversar, acalmar, você descarrega em cima dele. A Bíblia diz que você está destruindo não só o que está acontecendo, mas a vida do seu próprio filho. Eu vou explicar isso para eu terminar. Eu sei que me parece que às vezes eu estou sendo rápido demais. Então, mas eu preciso que você entenda que nós estamos vivendo numa geração do ódio, na era do ódio, na era da raiva. E a era da raiva não começou agora, no século XX, ela começou anos atrás, onde um dos caras mais sábios do mundo disse, nesses últimos dias nós vamos ter gente amante de si mesma, gente que tem perfil de piedoso, mas não entende nada de piedade, gente que não ama o próximo, que não cuida do próximo. Nós estamos na era do ódio, e parece que cada vez isso vai acontecendo. E é por isso que nós temos perdido tanta gente, tantas pessoas no meio da comunidade. É porque elas não conseguem lidar com raiva. Então ela perde emprego, ela perde bons relacionamentos, elas perdem amizades, porque elas estão doentes, porque raiva é viciante. Então, o segundo ponto, qual é o drama? Qual é o problema da gente não saber
lidar, porque você precisa fazer uma análise de você mesmo. Quando seu filho tornar um negócio de água atrás do seu carro, um sorvete, qualquer coisa que você imagine, você simplesmente pode não dar mais alguma coisa para ele comer atrás do carro, mas não acabe com a vida dele. Porque ele vai dizer assim, onde diz que isso está errado? E aí quando você o corrigir por uma coisa que realmente faz sentido, ele não vai entender. Ele não vai entender. Terceiro e último ponto, qual é a cura disso? E é aí que eu queria chegar. Há 3 coisas que a gente precisa fazer e saber sobre isso. A primeira coisa é que você precisa admitir que você tem raiva. Lembra, ninguém admite que tem raiva. Eu precisava desabafar. Eu sou uma pessoa direta, eu falo logo a verdade na cara. Todo raivoso é negacionista. Todo. Porque a expressão de raiva é, eu falo a verdade na cara. Eu sou sincero. Nada. Está cheio de raiva. Por quê? Porque o autor de Provérbios diz que a raiva se esconde. É que você está dando para botar ele para você mostrar. Que a raiva se esconde. Todo raivoso é negacionista. Pastor, mas por que você está com tanta raiva? Pastor, eu não estou com raiva, pastor, eu só estou triste. Pastor, mas por que você falou isso para ela? Pastor, tem uma coisa comigo, eu sou sincero, eu falo na frente. Todo raivoso é negacionista. Você admite que está triste, você admite que está cansado, mas nunca admite que está com raiva. É sempre assim. Então a primeira coisa que o autor de Provérbios, qual é a cura? É que você precisa admitir que você é uma pessoa que tem raiva. Senão você não vai ser curado. Então, todos os provérbios que nós lemos aqui dizem o seguinte: um homem ou uma mulher sábia não tem raiva ou explode em raiva, mas em raiva lenta. Todos os provérbios dizem assim: um homem sábio, ele não explode em raiva, ele tem uma raiva lenta. É a raiva que eu já falei do atributo comunicável de Deus. Então, a chave para a gente estar bem com a raiva é a gente ter uma raiva inteligente, é você aprender a dominar a sua raiva, é saber colocá-la no lugar certo. Você precisa admitir que você é um ser humano que tem raiva, que esse negócio que você diz que você é sincero, que você tem que colocar para fora para que você morre, não, pelo contrário, o autor de Provérbios diz que se você colocar isso para fora, aí que você vai morrer. Porque os nossos estudiosos, e aí esse mundo que a gente vive, dizem assim, não, se você fala, joga isso para fora, senão você vai morrer. O autor de Provérbios vai dizer, não, se você jogar isso para fora, aí que você vai morrer. Então, gente, você precisa estar em contato com sua raiva, você tem que saber o quanto você está zangado e por que você está zangado. Isso é muito crucial para a sua vida. Então, se você esconder a sua raiva, você está extremamente perdido. Então, você precisa descobrir por que você está com raiva. Deixa eu dizer, eu sou uma pessoa que eu já tenho um temperamento meio colérico. Nem parece, né? Mas eu tenho. Eu tenho. Então, hoje eu estava vendo São José dos Campos, todos os domingos eu venho de São José dos Campos para o Rio de Janeiro, abro o culto lá e venho para cá. Aí eu gosto de botar gasolina no último posto de gasolina na divisa de São Paulo e Rio. Por quê? Porque gasolina lá é R$1 mais barata do que aqui. Então eu vou botar ali, para pelo menos eu ficar com bastante gasolina aqui, eu não precisar abastecer. Aí eu fui abastecer, aí tinha um carro na minha frente. Aí o cara lá abriu o carro, o senhor vem com toda rapidez, ele abastece, vai lá,
o cara vai pagar, aí daqui a pouco vem o moço, com toda a rapidez, pega uma bomba, uma borracha d'água, começa a jogar em cima do carro do moço. E olhando aquilo dali, eu... não vai dar certo. Aí não só joga água, aí ele vem, tem um maldito de um balde que tem espuma naquele balde. E olha só, tinha uma fila enorme desse lado. Eu fui entrar justamente ali, porque só tinha um carro na frente. Aí tem um maldito balde de espuma. O Paulo estava do meu lado, eu estava quase colegizado. E aí vem um homem, pega a espuma e começa a passar no carro todo. E eu falei, santo Deus, o que eu vou fazer? Então Paulo é meio que um Bob Esponja. Aí eu vou falar as coisas com o Paulo. Sabe o que estava acontecendo ali? Eu estava tendo uma manifestação de raiva que o apóstolo Paulo, que o autor de Provérbios, estava dizendo que eu não poderia ter. Por quê? Porque meu ego estava inflado. Porque eu não trabalhei bem o meu tempo, e eu não tenho muito bem o meu tempo, onde eu acho que para as coisas enquadrarem certinho, tudo tem que acontecer do jeito que eu quero. Do jeito que eu preciso que seja. Na organização que eu acho que tem que ser. Então deu vontade de sair do carro e falar, moço, sai daí! E aí quando o carro sai, acreditem, gente, é um carro de locador, o cara lavando o carro de locador. O que o autor de Provérbios está dizendo? É que eu estava com raiva, eu estava ficando louco, mas é porque meu ego estava tão inflado, eu estava tão cheio de mim mesmo, que eu achava que eu tinha que ter a preferência e a rapidez, e aquilo acontecer com rapidez, para que o meu tempo desse certinho naquilo que eu estava precisando que acontecesse comigo. Então, eu estava sendo tratado por Deus ao vir pregar aqui com vocês. E é justamente nesse momento que, quando eu estou vindo pregar para vocês, é que eu estava percebendo o quão nós somos raivosos e não estava admitindo. O que eu estava jogando na conta daqueles caras? Que eu tenho um compromisso, que eu tenho horário para chegar. Então eu não estava admitindo que eu estava com raiva, mas eu estava admitindo que eu tinha compromisso. Mas eu estava com raiva. Porque é muito importante que os meus compromissos sejam resolvidos bem. E ponto. Então esse é um ponto que você precisa entender, que a sua raiva, ela precisa estar bem. Você precisa fazer uma análise de por que você está sentindo raiva. A segunda coisa é que você precisa, além de admitir a sua raiva, você precisa analisar, como eu já falei aqui hoje, nessa manhã. Não deixe que a raiva ela seja sem motivo. Não deixe que sua raiva seja por algo que não é pecaminoso. Mas perceba e tente identificar com você se você não fica com raiva quando você está vendo algo injusto acontecendo. A tua raiva, ela precisa ser muito bem analisada, muito bem estabelecida. Então, você precisa saber o que está acontecendo com você. Há uma fala de Jeremias, que eu esqueci onde estava, que diz assim: procura tu grandes coisas para ti mesmo, não as busques. Jeremias está dizendo assim: você não é o cara, segura a tua onda. Procura as grandes coisas para ti, não as busques. Jeremias está dizendo para mim e para vocês que nós devemos saber quem somos, nos colocar nos nossos lugares
e que nossa agenda ela não pode sobrepor a agenda do outro. Nós precisamos saber quem somos. Em terceiro e último lugar, nós precisamos aprender a transformar a raiva. Como ela acontece essa transformação? No capítulo 15 de Provérbios, verso 1, diz o seguinte: a resposta gentil desvia a ira. Então, você está lendo aqui o autor de Provérbios, capítulo 15, verso 1, a resposta gentil desvia a ira. Então, se alguém vier até você, batendo em você, pisando em você, machucando você, o autor de Provérbios diz que você tem que responder o quê? O quê? Gentilmente. Ninguém faz isso, né? Beleza. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Vocês estão aqui é por causa do Evangelho. Porque, né? Eu sou cristão, mas não pisa no meu calo. Mas isso não é uma fala do Evangelho. Mas olha, vamos continuar. No versículo 21 e no versículo 22, diz o seguinte: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo isso, você amontoará brasas acesas sobre a cabeça dele, e o Senhor o recompensará. Então, de toda a literatura, a gente não acha que só Provérbios é uma literatura sapiencial, mas no Antigo Oriente houve muitas literaturas sapienciais, mas Provérbios é a mais top das literaturas. Então, todas as literaturas sapienciais falavam que você precisava ter um autocontrole. Não é isso que a gente ouve no coaching o tempo todo? As igrejas então estão cheias de coaching. Olha, vocês precisam ser autocontrolados. Mas olha o que Provérbios está dizendo. Provérbios está dizendo assim, ó: não se vingue dos seus inimigos. Isto é, Provérbios está dizendo, você precisa salvar os seus inimigos. Quando? Onde está dizendo isso, pastor? Porque se o autor de Provérbios diz que você deve dar comida e bebida para o seu inimigo, o que você está fazendo com ele? Comida e bebida são coisas vitais na vida do ser humano. No Antigo Oriente, significa que você está salvando a vida de alguém. Então o autor de Provérbios está dizendo assim: salve os seus inimigos, resgate os seus inimigos. Mas pastor, peraí, como é que isso acontece? Quantos aqui têm filhos? Eu sou casado há 27 anos, tenho 2 filhos. E quem é casado e tem filhos é que sabe o que eu estou dizendo. Que a vida de um casal, ela só começa a valer de fato quando ela tem filhos. É impressionante. Eu não estou aqui, por favor, te ofendendo se você não tiver filhos por alguma percepção pessoal, ou não pode ter, ou alguma coisa desse tipo. Por favor, eu peço que você entenda isso. Então, porque quando você é casado e você não tem filhos, o que você vive é um longo encontro com a mulher ou com o rapaz que você agora está vivendo. Você se casou, mas quando você se casa e tem filhos, as coisas começam a mudar. Então, mesmo que você não queira, vamos dizer que você seja um pai que não gosta dos seus filhos, que não gosta da sua filha, do seu filho, mesmo que você não queira, quando você tem filhos, 80% da sua vida, 90%, vamos dizer aqui, é em prol dos seus filhos. É ou não é? Sim ou não? Sim. Sim, não é isso? Por isso que você não sabe que a vida de casado é quando você tem filhos. Porque se você vivia um para o outro o tempo todo, sem ter filhos, você tem filho, 90% da sua vida é em prol dos seus filhos. 90%. Você esquece até do seu cônjuge para cuidar do seu filho e da sua filha. E aí tem muitos que querem, poxa, mas você quer saber do cuidar das crianças? É assim mesmo, assim, sabe? Normalmente é assim. Só que, quando ele chega com 15, 16 anos, ele começa a te pedir coisas. Ele começa a querer coisas de vocês. E aí, quando você diz assim, filho, eu não vou te dar isso, que não é a hora de você ter isso. E aí ele chega para você e diz assim,
pô, você é um idiota mesmo, né? Aí você ouve assim, hã? Pai, mãe, você não me ama, né? Eu te odeio. Eu não sei nem como é que isso pode acontecer. Meu filho fala isso para mim, eu corto a cabeça dele. Mas acontece, eu estou brincando com isso, tá? Mas imagina, você gastou 90% da sua vida em seus filhos. Quando eles chegam a uma idade de 15, 16 anos, eles dizem assim, não, agora eu vou fazer o que eu quero. Não mais o que você quer. Não, a vida é minha. Se não me der um iPhone, já sabe. Ó, você tem que passar na faculdade. Vai me dar um Mac? Você passou 80, 90% da vida com ele. Aí você chega assim, imagina você ouvir dos seus filhos. Quantos pais já ouviram aqui dos seus filhos que, pai, eu acho que você não me ama. Mãe, acho que você não me ama. Porque ele queria algo de você e você simplesmente não deu. Imagina, você dá a tua vida para o seu filho e ele simplesmente dizer, pai, eu não estou nem aí porque você está falando. Eu não estou nem aí porque você está dizendo para mim. Pai, eu não vou fazer o que você quer. Mãe, eu não vou fazer o que você quer. Imagine isso. Aí, olha como a gente precisa lidar com a raiva. Essa raiva e a gente, quando ouve um filho dizer isso para você, eu vi alguma coisa parecida com isso com meus filhos lá quando eles tinham 12, 13 anos de idade. Eu já falei isso aqui, eu não estava conseguindo conectar com um dos meus filhos. Não estava batendo. Cara, eu estava falando para a Cris, assim, que a minha esposa falou assim, cara, tem alguma coisa errada, não consigo dialogar, perdi o fio, perdi a conexão, preciso reinterpretar isso. Então eu vivi isso na minha vida. Então eu começava a ficar com raiva, tudo que meu filho falava eu já começava a ficar pilhado com aquilo, extremamente pilhado. Então há 3 reações que a gente tem, e a gente precisa ter cuidado por causa da raiva, por causa disso. É que a primeira reação que a gente tem, normalmente a gente tem a fazer, é a gente se afastar. Imagina, seu filho diz que não vai mais fazer o que você deseja, diz que você não o ama, diz que você não se importa mais com ele, e você simplesmente, não aguento mais o Rafael, por exemplo, que é meu filho. Eu agora vou deixar ele, dane-se, ele se vire. Ele acha que eu não tenho como ensiná-lo, ele acha que eu não tenho como conduzi-lo, ele não acha como eu tenho como ajudá-lo, então eu quero que ele se dane. E aí a gente pega o nosso filho e a gente se afasta dele. E essa é uma expressão de raiva, tá bom? Todo pai que está aqui, se você quiser ser pai e tiver esse tipo de atitude, você não merece ser pai. Preste atenção. Então, a primeira coisa é você entregar, eu naquela época, entregar o Rafael os impulsos dele. Eu chegar assim e falar assim, cara, agora você que se dane, cuide da sua vida. Você não quer, eu estou te falando, você não quer ouvir, que se dane. Essa é a primeira manifestação da raiva. A segunda manifestação da raiva, num caso com os nossos filhos, é nós entrarmos armados contra ele. Isto é, eles... Eu ia falar uma palavra que o pastor não pode falar. Mas eles enfurecem tanto você, deixam você tão pilhado, que eles falam tanta besteira para você, e olha só, um filho achar que pode ganhar em guerras verbais de um pai que já tem mais de 30 anos de existência. O pai sempre vai ganhar, porque a gente tem 30 anos de ignorância. A gente sabe toda a malandragem. Vocês que são filhos aí, achar que você vai discutir com seu pai, que você vai ganhar na ofensa, não vai. Teu pai vai sempre ganhar, porque ele tem muita estrada.
Então, imagine que seu filho você está num momento dificílimo com ele, e aí ele diz para você: pai, eu quero que você se dane, eu quero que você vai plantar batata, eu quero que você vai fazer isso, aquilo. E aí você vem em cima dele e começa. Aí começa a marcar ele. Porque a tua capacidade de ferir é muito maior dado do que a dele, seja de pai ou de mãe. E aí você começa a dizer para ele: tu é um fracassado, tu não vale nada, você não vai dar em nada nessa vida, você vai fazer isso, e começa a marcar ele. Uma segunda manifestação da raiva, que ninguém tem aqui. Ninguém. A segunda manifestação da raiva. E aí você, quando começa a fazer isso com seu filho, você acha que venceu a guerra com ele? Não venceu. Porque teu coração vai ficar mais frio com relação a ele. Cada vez que você ataca seu filho, ou ataca alguém com raiva, mais distante dele você fica. Você não vence a guerra. Por mais que você tenha vencido a batalha ali, mas você não vence. Porque teu coração vai se tornar mais distante dele e mais distante dele o tempo todo. É assim que funciona. A terceira coisa que o autor de Provérbios nos ensina, mas eu estou dizendo que é assim que nós agimos com nossa raiva, nós nos afastamos, não quer me ouvir? A segunda, eu venho todo armado. Tu é isso, aquilo, e a gente vai brigar. A terceira, que o autor de Provérbios vai falar, que é aquela raiva que a gente precisa aprender a ter, é quando você vai cirurgicamente no que está acontecendo. Eu já falei isso para você. Isto é, se você ficar longe do seu filho, a idiotice vai dominar a você e a ele. Se você se afastar, a idiotice vai tomar conta, a tolice vai tomar conta. Se você for até ele com armas na mão, simplesmente o que vai acontecer é que ambos se tornarão idiotas. Ambos. Porque vai haver uma explosão de sentimentos. Idiotice para tudo quanto é lado. Então, como a gente faz um ataque cirúrgico quando a gente está com um problema desse com o nosso filho? Então, é quando o autor de Provérbios diz que a maneira da gente fazer isso é a gente atingindo o problema e não a pessoa. É atingir a idiotice e não o seu filho. Eu já falei sobre isso. Então o autor de Provérbios está dizendo que você pode ser cirúrgico dizendo: olha, simplesmente para ele com o pensamento, entendendo do que é uma raiva estabelecida pelo atributo de Deus, é que você vai dizer para o seu filho o seguinte: olha, vai ser assim que nós vamos fazer, e ponto. Eu vou fazer isso, e nós vamos fazer isso, por causa disso que é importante para a sua vida e para a minha vida. Então, em vez de você se afastar, em vez de você brigar, você chega perto do seu filho que está vociferando contra você, que está te dizendo que você não vai ouvir, e vai dizer: meu filho, a verdade é essa, e nós vamos viver essa verdade. E você vai viver essa verdade. Então, você vai absorver a raiva dele, e em troca, você não vai pagar nada de volta a ele. Você só vai dizer que vocês vão viver uma verdade que precisa ser construída em suas filhas. Então, quando seu filho te machuca, você vai ter que aprender a raiva lenta, a absorver tudo aquilo que ele está fazendo com você. E dizer para ele: nós vamos viver assim. É isso que nós vamos viver. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que é saudável para mim, e é isso que é saudável para você. Você não vai pagar em troca. Então, se você fizer isso sem
Se você não retirar as armas da sua mão para atacar seus filhos, se você não agir com ele com calma, com gentileza, insistindo naquilo que é bom e que é verdadeiro para a vida dele, você simplesmente não só vai destruir a você, como vai destruir o seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante para mim e para você? Você precisa aprender que todas as pessoas que te atacam, não só seu filho, eu estou te dando um exemplo, é que a raiva sábia é aquela que sabe absorver os ataques e agir gentilmente. E estabelecer um princípio de verdade. E estabelecer um princípio de equilíbrio. Eu citei apenas a possibilidade de ser teu filho, porque isso é algo pessoal. Mas o autor de Provérbios está dizendo que se você fizer isso e absorver a dor e a raiva desordenada do seu filho ou de qualquer pessoa que esteja vindo com você, contra você, sem você pagar de volta, você pode salvar seu filho e pode salvar a pessoa que está te atacando. Por isso que o autor de Provérbios diz que você tem que dar de comida e bebida para os seus inimigos. Salvar seus inimigos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então não tem esse papo que de te machucou, pisou no teu pé, que você vai revidar. O Evangelho, ele é restaurador. Ele é reconciliador. Então, os pais que conseguem suportar a raiva desordenada dos seus filhos, eles vão se tornar bons pais no futuro, os filhos. Entende o que eu estou falando? Então, você tem que aprender a dar um golpe cirúrgico na idiotice, não no seu filho. Nas atitudes idiotas que outras pessoas estão fazendo contra você, não contra elas. Os ataques da sabedoria bíblica cirúrgica é sempre nos elementos de estupidez, de idiotice. Você ataca essas coisas, não as pessoas que estão te. Em troca você oferece comida e alma. Eu não sei que você está percebendo o que Deus fez por nós. Eu coloquei esse exemplo de filho, mas eu não sei se você já percebeu o que Deus fez conosco. A Bíblia diz que todos nós estamos com raiva de Deus. A Bíblia diz todos nós. Obviamente que você vai estar dizendo aí já, pastor, eu não estou com raiva de Deus. A Bíblia diz que todos nós temos raiva de Deus. Todos os seres humanos têm raiva de Deus. Óbvio que você vai dizer não, porque todas as pessoas que têm raiva negam a sua raiva. Mas a Bíblia diz que toda vez que você quer isso, quer aquilo, e Deus não te dá, você fica irritado. Você não vem à igreja, você não fala com teu irmão, você machuca o outro. A Bíblia diz que todos nós temos raiva de Deus. Quantas pessoas aqui já reclamaram com Deus quando algo não foi lhe dado? A Bíblia diz que todos nós temos raiva de Deus. Quando eu estou plantando em São José dos Campos, e eu digo, Senhor, manda mais gente. E Deus não manda. E eu fico assim, estou andando 400 quilômetros toda semana, e o Senhor não vai me abençoar. O que eu estou fazendo com Deus? Estou dizendo que eu estou com raiva dele. Eu só não admito. Mas a Bíblia diz que todos nós temos raiva de Deus, mas nós estamos em negação. A Bíblia diz que a prova de que estamos com raiva dele é que quando Deus se tornou humano,
quando ele se tornou vulnerável, quando ele se tornou matável, nós o matamos. Imagine Jesus agora, aqui, em São Gonçalo, no século XXI. Nós o mataríamos. Nós temos tanta raiva de Deus, que no primeiro momento que ele encarna, que se torna matável como nós o matamos. É isso que diz as Escrituras. A Bíblia diz que nós o levamos para a cruz e nós zombávamos dele. Você não é o rei dos judeus? Desce daí. Você não é o cara? Você não diz que governa todas as coisas? Sai daí. A Bíblia diz que nós zombamos dele. Nós o espancamos, nós o torturamos, nós o insultamos. Insultamos de novo, e continuamos insultando o nosso Deus diariamente. O autor de Hebreus diz que muitos de nós é como se nós estivéssemos pisando a cruz do Calvário diariamente com as nossas vidas rebeldes e raivosas que nós vivemos. A Bíblia diz que quando nós estávamos com raiva de Deus, ele não se retirou, ele não se afastou. Ele não disse, eu vou deixar Cláudio para lá. Ele é rebelde demais. Ele não quer viver a vida que quer viver, dane-se. A Bíblia diz que ele não se afastou. A Bíblia diz que ele não veio com armas em punho. A Bíblia não diz que Deus dizendo assim, cara, você é um otário. A Bíblia diz que ele não veio assim, ele não veio com armas em punho. A Bíblia diz que ele foi para a cruz. E ele na cruz, ele nos disse uma das verdades mais gloriosas da nossa vida. E ele então absorve na cruz a nossa raiva desordenada sem nos pagar em troca. Ele não vem com armas em punho. A Bíblia diz que ele não apenas pegou a nossa raiva imerecida, mas ele tirou de nós toda a raiva que nós merecíamos. Eu não sei se você se lembra do jardim do Getsemane, como quando ele diz, se possível, Pai, passe de mim este cálice. E aí o Pai responde, não. Então Jesus disse, então tá bom, Pai, eu vou beber o cálice. Mas qual é o cálice? Você já se perguntou qual é o cálice? A Bíblia diz, e em todos os lugares do Antigo Testamento, que o cálice é o cálice da ira de Deus. Nossa merecida ira. A Bíblia diz que nós merecemos a ira de Deus porque nós não só arruinamos a nós mesmos, mas nós temos arruinado uns aos outros diariamente. Nós temos ferido os nossos irmãos. Nós temos machucado a nossa esposa. Nós temos machucado os nossos filhos. Nós temos arruinado uns aos outros. A Bíblia diz que Jesus na cruz, ele não apenas levou sobre si a nossa raiva que ele não merecia ter sobre ele, mas ele pegou a nossa raiva, levou a nossa raiva sem retribuir nada a nós. Ele não deu de volta, ele apenas foi gentil conosco e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, gente, você quer ser curado da sua raiva? Olhe para a cruz. Você quer atacar cirurgicamente, não o seu filho, mas o que está fazendo dele um tolo, a da sua esposa, do seu esposo, do seu amigo? Então olhe para a cruz, porque se você olhar e ver Jesus levando toda a minha raiva e toda a sua raiva desordenada, e a Bíblia diz que ele levou isso a um custo infinito, você então vai ver um golpe cirúrgico da cruz no nosso coração, no teu coração. Deus hoje mesmo
pode agir cirurgicamente na sua raiva. Não em você. Não para lhe retribuir, mas Jesus, como diz o autor de Provérbios, que ele quer e vai agir cirurgicamente, definitivamente na nossa raiva. É por isso que a Bíblia diz que ele ama o pecador, mas odeia o pecado. É por isso que a Bíblia diz que ele perdoou os nossos pecados para que ele pudesse abraçar o pecador. É por isso que a Bíblia diz que a cruz é o golpe cirúrgico e definitivo para nos curar de toda raiva. Então, gente, se você... Eu não sei se isso mexe com o teu coração. Eu não sei se nesse momento você pode dizer assim: Senhor, por favor, haja cirurgicamente na minha vida. Eu tenho destruído os meus relacionamentos. Eu tenho sido uma pessoa raivosa. Eu não estou sabendo lidar com os meus filhos. Eu não estou sabendo lidar com as pessoas do meu trabalho. Eu estou vivendo isso que eu estou ouvindo. Então, eu não sei o quanto isso está mexendo com você, mas a Bíblia diz que se você for curado cirurgicamente pela cruz, quando todas as outras pessoas fizerem o mesmo com você, você vai reagir como Cristo reagiu com você. Você vai não oferecer nada em troca. Simplesmente vai dizer: Pai, perdoa. Eu sei que o Senhor é capaz de perdoar. Então, a Bíblia diz que quando a cruz atinge o nosso ego, a nossa vida, você nunca mais vai dizer que se pisar no seu pé, você vai dar de volta. Porque a cruz faz você devolver o que Jesus Cristo devolveu a você: graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Então, vamos fazer um teste hoje, vamos sair xingando todo mundo, para ver se a gente... Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você deve estar preparado, que hoje é um dia que talvez você tenha que começar tudo de novo com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com uma pessoa que você feriu, que você machucou, porque essa é a oportunidade de que a cruz está fazendo algo no teu coração, sendo cirúrgico no seu coração. Eu quero terminar com eu não sei se vocês me permitem, eu sei que eu já passei o tempo aqui a rodo, eu não poderia ter feito isso. Mas eu queria terminar com uma paráfrase de um longo sermão do Dr. Martin Luther King, quando ele estava liderando os movimentos pelos direitos civis mais bem-sucedidos na história. E eu queria terminar com essa citação, para que você possa entender como nós cristãos somos. Os cristãos são diferentes. Os cristãos não carregam ódio. Os cristãos foram moldados pela cruz. Os cristãos foram moldados pela cruz. Nós somos cristãos. Cristãos são diferentes. Eles são ovelhas indo ao matador. Nós somos diferentes. Então eu quero terminar com essa paráfrase do sermão do Dr. Martin Luther King. Ele diz assim: Jesus disse, eu postei no meu Facebook, eu aproveitei, porque sabe o que é? De vez em quando tem irmãos, tem uma irmã que eu estou devendo, que algumas citações eles me pedem, eu esqueço. Aí eu aproveitei, coloco lá no Facebook, e o pessoal já copia e cola e tudo mais. Diz assim: Jesus disse, amai os vossos inimigos,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Claro, você diz tudo isso sobre amar os inimigos, não é prático. A vida é uma questão de se vingar, de revidar, de cachorro come cachorro. Talvez em alguma utopia distante a ideia funcione, mas não no mundo duro e frio em que vivemos. Meus amigos, há muito tempo que seguimos o chamado caminho prático. O tempo está abarrotado de destroços, de comunidades que se renderam ao ódio e à violência. Vamos seguir outro caminho. Olha o que ele continua dizendo. Escute isso para que você entenda. Não abandonaremos nossos esforços justos. Com cada grama de nossa força, continuaremos a livrar a nação do incubo da segregação. Você depois pode procurar incubo, algo que está sobre, prisionando, pressionando. Incubo da segregação. Mas no processo, não abriremos mão de nosso privilégio, de nossa obrigação de amar. Embora abominemos a segregação, amaremos o segregacionista. Esta é a única maneira de construir a comunidade amada. Para nossos oponentes mais ferrenhos dizemos: enfrentaremos sua violência com a força da alma. Faça-nos o que quiser e continuaremos a amá-los. Não podemos obedecer às suas leis injustas, porque a não cooperação com o mal é uma obrigação moral, tanto quanto cooperar com o bem. Nos jogue na prisão, nós ainda amaremos vocês. Envie seus perpetradores encapuzados de violência para a nossa comunidade e nos bata, e ainda assim o amaremos. Mas tenha a certeza de que vamos cansar vocês. Isso é o que o autor de Provérbios diz, que é brasa na cabeça. Vamos cansar vocês, porque nós vamos continuar amando vocês. Um dia, continua ele, vamos ganhar a liberdade, mas não só para nós. Apelaremos para o seu coração e consciência para que possamos ganhá-lo no processo. E assim nossa vitória será uma vitória dupla. Os grandes líderes militares do passado se foram, e seus impérios ruíram e se reduziram às cinzas. Mas o império de Jesus, construído sólida e majestosamente sobre o fundamento do amor, ainda está crescendo. Que possamos compreender solenemente que nunca seremos filhos do nosso Pai celestial, até que amemos nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, como Ele fez por nós. Eu quero orar. Luther King disse que nós cristãos somos diferentes. Jesus diz que nós somos diferentes. Luther King foi atingido pela cruz. Eu queria orar com você, pedindo que você abaixe a sua cabeça. Pai querido, eu fico admirado como você lidou tão bem com a minha raiva. Eu me admiro com isso. Como você lidou perfeitamente com o meu ódio, Senhor. Obrigado porque você fez um ataque cirúrgico. Você não me destruiu, Senhor. Não acabou comigo, Senhor.
mas Tu, em Seu Filho, destruiu o pecado sem destruir os pecadores. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Porque o Senhor destruiu o meu pecado sem me destruir. Eu te louvo por isso, Senhor. Por favor, eu te peço nesta noite que o Senhor nos liberte de toda a raiva desordenada. Cure a gente nesta noite, Senhor. Cure a gente nesta noite, nesta manhã. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos livre nesta noite de responder às pessoas com raiva. Acabe com isso nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu quero te pedir que você nos liberte de tal forma que a gente possa ser parecido contigo, Senhor. Que a gente tenha a raiva lenta que você tem, Senhor. Que a gente tenha a mesma raiva que você tem, Senhor. Que a gente tenha a raiva das coisas certas, Senhor. Mas não raiva das coisas erradas. E faz a gente, Senhor, manifestar raiva de maneira certa. Quero te pedir isso nesta noite mais uma vez. Ó Senhor, eu sei que talvez muitos de nós estejamos muito distantes disso. Talvez haja muita gente aqui que esteja bem distante dessas coisas, Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos fazer sábios nesta noite. Que o Senhor possa curar cirurgicamente nesta noite. Dê a gente o que nós precisamos, Senhor, para sermos como o Seu Filho. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Quando nós formos pegar do pão e do cálice nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, dizendo assim, e a gente possa olhar, olha, você não revidou. Eu estava com raiva de você. Vivia desobediente a Ti. Mas você foi cirúrgico. Você tem destruído o meu pecado sem me destruir. Obrigado, Senhor. Senhor, que essa seja a nossa adoração desta noite. Que a IPB Atos, a marca desta igreja, seja a marca de uma igreja sábia, que ame, Senhor, que fique com raiva sempre de tudo que é injusto, que fique com raiva sempre quando nós vermos, Senhor, que os nossos irmãos estão prestes a serem arruinados pela sua tolice. Dá-nos uma raiva lenta, a raiva que aconteceu na cruz do Calvário. Obrigado por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar distribuindo os alimentos da ceia enquanto nós estivermos adorando ao Senhor.